Falar da minha esposa eu me emociono porque ela mudou minha vida, Pedro. Luciele de Camargo, ela mudou completamente minha vida, não só por causa dos meus filhos, né? Que depois que eu fui pai, eu passei a ter planejamento, passei a olhar lá para frente, porque eu tenho 2 filhos para cuidar. Mas a Luciela, ela foi muito importante na minha formação como comunicador, na minha formação como homem. Eu tinha trabalhado 8 anos na Rádio Jovem Pan, mas eu sempre quis ser narrador. E lá eu fui produtor, apresentador, fui repórter de Fórmula 1 por 3 temporadas. Você queria ser narrador Eu queria ser desde criança? Desde criança. Eu não queria Aquele ser... que no jogo de botão você ficava narrando. Isso, narrava os jogos dos amigos, porque eu era o último a ser escolhido por ser muito ruim de bola, mas eu não ia embora, eu ficava lá narrando os jogos dos meus amigos. E aí todo mundo viajava. Eu me imaginava narrando uma final de Copa do Mundo e eles se imaginavam jogando uma final de Copa do Mundo. Porque, sei lá, com 10 anos de idade, chutando a bola numa rua, numa quadra, e tem alguém narrando ali no fundo. Então todo mundo viajava juntos. E eu não queria ser bombeiro, não queria ser astronauta, aqueles sonhos de criança. O meu sempre foi ser narrador. E aí, eu trabalhei 8 anos na Rádio Jovem Pan, cheguei a falar com o dono da rádio 3 vezes sobre a chance de ser narrador. Ele falou, não, eu gosto muito de você, mas você é produtor, você é apresentador, você é repórter, você não é não vejo você como narrador. Beleza. Aí a TV Cultura me ofereceu um contrato de 1 mês, que era só a copinha que eles tinham. Eu falei, bom, não estou casado, não tenho filho, eu já era rimo de família por causa da minha mãe, mas assim... Quando você tem mais gente dependendo de você, você fica um pouco mais covarde, você se arrisca menos. Falei, se eu não arriscar, a hora de eu arriscar é agora. E aí deu certo, porque a copinha deu tão certo que a Cultura fechou outros contratos. Aí meu contrato de 1 mês virou de 3, depois de 6, depois de 1 ano. E aí no meio desse ano, em 2005, a ESPN me chamou para lá e eu fiquei lá 15 anos antes de vir para cá. E agora está aqui na Globo. Bonita história, bonita história. Vamos ver se ele responde essa pergunta. Você é narrador que conta o time que torce? Time de coração? Se as pessoas jogarem no Google, elas vão achar. Mas da minha boca você não vai ouvir. Ah, tá. Ó, gente. Traíra. Ô, Denilson. Traíra, hein? Vem cá, a copinha pro EV pra você foi na várzea, né? Várzea, cara, várzea. Aí você me perguntar o que você queria ser, você vai dar risada, vocês vão rir. O que você queria ser? Eu queria ser pagodeiro, pô. Eu queria ser pagodeiro, eu sou de uma geração de catinguelê. Óculos na cabeça. Não, você tem cara de pagodeiro, Denilson. Sucesso, os caras estourados, carros do ano e tal. E eu falava, cara, eu quero ser pagodeiro, acho que isso é o negócio. Eu não posso viver lejos de tu amor. Eu não posso viver lejos do teu amor, teu amor. Jogava na várzea, mas sem nenhuma pretensão de ser jogador profissional, Pedro. Eu fui começar a imaginar ser jogador profissional quando eu vou para o São Paulo com 13, 14 anos de idade, e aí eu começo a ter contato visual com o Miller, com o Raí, com o Leonardo, com essa galera, e você começa a falar, cara, eu acho que é possível, né? Porque você imagina só, sei lá, quando eu vou morar numa concentração no Morumbi debaixo das arquibancadas, eu e mais 35 garotos, todo mundo pensando a mesma coisa. Então tem ali uma disputa interna. Claro. É o bonito, o coletivo, né? Vamos juntos e tal. Mas tem um tal do individualismo ali que eu quero chegar também. Lógico. Então eu fui começando assim a pensar em ser jogador profissional quando eu chego no São Paulo. Até eu chegar no São Paulo, vamos tirar onda jogando na várzea, brincando, e jogava na rua, e jogar no campo de terra, assim. Aí Denilson apareceu como um fenômeno no São Paulo. Era um azougue esse cara, rápido pra caramba, drible, desconcertante, um atrás do outro. E você sabe que ele foi a venda mais cara do futebol brasileiro, superando o Ronaldo Fenômeno. Em 98, o Betis da Espanha pagou 32 milhões de dólares por ele. O que você fez com esse dinheiro todo, Denilson? Não foi todo, né? Só 15%. Mas tá bom. Hoje seria maravilhoso, né? Porque a regra mudou, né? Hoje o jogador tem uma fatia maior, né? Uma porcentagem maior do contrato. Mas incrível, um Da recorde. época, 15%, né? Eu perdi uma parte por causa de má gestão, não só da minha parte, mas da parte da família, de empresários e tudo mais. Má fé do empresário também. Fico pensando, você saber que está valendo essa grana toda, aquilo naquele momento te dava mais confiança ou era um caminhão nas costas? No começo, confiança. No começo, realização de sonho. No começo, comprar a casa para a mãe, que era o grande objetivo. A história, eu acho que de 95% dos garotos que conseguem chegar num time profissional e conseguem ter o seu primeiro dinheiro.
O primeiro jogador, o jogador que pensa, quando ele ganha o primeiro montante, em comprar um carro, em fazer coisas para ele, para mim tem o caráter duvidoso. Então, o primeiro pensamento foi, beleza, vou mudar a vida da minha família aqui, depois eu vou pensar em mim. Aí, quando você pisa no futebol europeu, aí foi a parada do ficar com medo, né? Porque quando eu piso no futebol europeu com 20 anos de idade, eu era o jogador que tinha vindo de uma final de Copa do Mundo da França, jovem, né, com uma projeção muito grande, e não consigo jogar bem no futebol europeu. Então, como é que o Betis pagou 32 milhões para esse jogador? E aí você começa a tomar as pancadas, aí você vai amadurecendo. E muito Hoje é muito jovem, agora eu tô me dando Cara, conta que você tinha 20 anos. Hoje é muito confortável falar, né? É. Discernimento, assim, a gente Claro. amadurece, mas na época eu assustei com tudo que estava acontecendo, porque eu percebia que as pessoas estavam me julgando pelo valor que o clube pagou por mim. Não por o que eu estava fazendo ali dentro do campo ali. O que é uma sacanagem, né? Então eu demorei a entender isso. Olha, aqui com a gente estamos com o pessoal do Centro Olímpico do Ibirapuera, é isso? E quem é goleiro aí? Ah, não veio um gol. lá, tem um aqui, ó, veio tem um um, ali, veio ó. um ali. Tem um corajoso ali, ó. Instituto Edmilson, vocês são de onde? Santana de Parnaíba. Ah, Somos próximos, somos vizinhos. esse cara, olha só a pouca bola que ele jogava. Mostra aí. Vamos, Denilson, é contigo mesmo. Trem de bola, o Denilson. Cisca de um lado pro outro, aí do jeito que ele gosta. Vai, Denilson. Essa daí entrou para a história das Copas do Mundo. Essa cena. 4 em cima dele. Impressionante. 4 em cima dele. Você tem um pôster disso em casa, pelo amor de Deus? Tem que ter. Eu Olha. sei, Existe essa eu cena. sei. Puro cruzamento, olha a chance, Denilson. Gol com a perna ruim. Copa do Mundo. Depois de novo drible, o toque de perna esquerda. Olha o Brasil chegando, toque. Gol! Lá vai Denilson, passou na frente. Lá vai ele pela esquerda. Rivaldo e Juninho pelo meio. Denilson faz a vida, Denilson. Final de Copa do Mundo, o cara faz isso. Rapaz, Deitou um alemão na final da Copa do Mundo. Emocionante. botou no chão. Não, e você sabe que tem um número que é o seguinte, é o jogador de toda a história das Copas que mais entrou durante o jogo, porque você estava na reserva em 98, 22 também, e entrava todos os jogos. Entrei em todos os jogos, eu acho que de 14 jogos eu entrei em 12. 12. 12 jogos, assim. Isso significa muito para, enfim, acho que para todos, principalmente para vocês jovens que praticam o esporte, que nem sempre a linha de frente acaba tendo o protagonismo. Então, quando a gente fala de coletivo, de time, às vezes, quando o treinador, depois eu aprendi isso muito rápido, Pedro, quando eu estava no banco de reserva e o treinador me chamava, eu sabia que ele estava me chamando porque ele queria mudar alguma coisa que estava acontecendo naquele jogo. Aí dava uma orientação técnica, assim, vai lá e faz o salseiro. Vai pra dentro dele. Normalmente vai pra cima, assim. Eu sempre tive muita coragem, né, de driblar, nunca tive medo. Guardadas as devidas proporções e não quero cometer nenhuma heresia Tô aqui. pensando na mesma pessoa Você que pensou no você. Garrincha? Claro. Então, é isso. Deste momento da nossa... Né, quem acompanhou a Copa de 2002, o Brasil ganhou com um cara tratando um alemão de João na final da Copa do Mundo. Vem cá, entre 98 e 2002, jogador por jogador, as duas opiniões, que time era melhor? De 98 para 2002? Seleções do Brasil. Eu vou ficar com a de 2002 porque ganhou. Eu acho E por um quê? critério Então. perfeito. É um fenômeno. Não, mas não é só isso. Assim, a seleção brasileira de 2002, ela tinha ainda o Ronaldinho Gaúcho. Agora para maltratar, Exato. comparar com a seleção atual. Ouvindo o EV falando, com a seleção atual, as duas, a de 98 e a de 2002, são melhores, pô. Né? Com a seleção atual, com todo o respeito. Não é porque ganhou ou perdeu, enfim, não ganhou, mas assim, com todo o respeito, a de 98, para chegar numa final, qualquer outra seleção, Pedro, que chega numa final de Copa do Mundo, mesmo não ganhando, chega no país, é ovacionada.
porque você chegar numa final de Copa do Mundo é difícil. É. O sentimento que eu fiquei quando a gente não consegue ganhar a Copa do Mundo em 98 foi o pior possível. Felizmente, Deus foi generoso comigo, Te deu. me deu a oportunidade de jogar uma outra final e com um final feliz. Porque senão eu ia ficar com esse sentimento até hoje, falar, caramba, mano, eu cheguei numa final tão difícil e eu não consegui ganhar. Porque quando a gente volta pro Brasil, os que voltaram, né, porque muitos ficaram na Europa, quando a gente volta pro Brasil, cara, a gente parecia que tinha cometido assim o pior crime possível. Se fosse qualquer outro país do mundo, Sabe? voltavam aclamados. porque Então, foram- assim, as duas seleções de 98 e 2002 são melhores do que a de agora. O narrador bom, o locutor, ele percebe que ele está vivendo um momento histórico na hora que ele está vivendo. Olha esse da Copa de 2022. Prestem atenção na perninha do EV. Ai, ai. Primeira seleção do continente africano a ficar entre as 4 melhores da Copa. A primeira seleção do continente africano a ser semifinalista do Loteria. Campeonato Mundial. A bola passa, ela vai se perder pela linha de fundo. Marrocos vai escrever um capítulo inédito para a história do futebol africano em mundiais. Terminou! Vai, Marrocos! Você acha que eu sabia que a perninha estava tremenda? Você não percebe. Claro que não. Eu não mas percebo. o que eu acho incrível, vocês estão, hoje, não sei se deve ser a primeira vez de muitos de vocês num estúdio de televisão. É tudo meio silencioso, tudo artificial, e todo mundo tem aqui, a gente tem que ser na maior naturalidade, né? No meio do ambiente todo artificial. A mesma coisa ali, ele está num silêncio gélido, e você ao mesmo tempo emocionado, como se estivesse O barulho lá. da torcida só no meu ouvido, né? Quem tá ali do lado não tá ouvindo nada, tá ouvindo só a minha voz. Mas assim, eu acho que faz parte da magia da profissão. Eu até fico meio assim quando o pessoal mostra os bastidores, falo, pô, tu tá cortando a magia pra quem tá em Faz casa. uma de Mr. M, né? Então, exatamente. É isso. Mas vai na minha que não tá, não. Não tá, né? O EV, ele tem um carisma na voz. Tem, né? Ele consegue dar a importância pro lance. Qualquer lance normal, eu acompanho muitos jogos com ele em casa, fazendo a lição de casa, né? Pra fazer o programa e tal. E ele coloca, às vezes o jogo tá muito ruim, às vezes eu mando mensagem pra Paulo Nunes, pros amigos, Caio e tal. Rapaziada, hoje tá difícil, hein? Eu só tô aqui assistindo porque, né, o trabalho e tal. E ele consegue dar emoção pra um jogo que tá normal, cara. Você pegou muito rápido, quer dizer, a impressão que foi rápido, foram anos de Band, uma bela escola. Isso é uma cachaça, esse negócio de televisão, você sabe, né? Você não vai mais largar esse negócio, né? Cara, eu tô completamente apaixonado, assim. Você citou a Band, até se você me permite, Pedro, Claro, agradecer. claro. O que eu sou como comunicador hoje, eu aprendi na Band, né? Uns grandes profissionais que eu trabalhei lá. Então, quando eu recebo o convite de vir pra Globo, isso é uma convocação, pô. Isso é uma convocação, assim. Eu tinha outras oportunidades, graças a Deus eu tinha outras oportunidades. Mas quando vem a Globo, você fala, opa, peraí, calma aí. Calma, vamos, né? É a Globo, cara. Ele tem a coisa, né? Tem. O carisma, ele transmite autenticidade. né? Assim, ele tem o conhecimento que muito ex-atleta tem. Mas muito tem e não consegue transmitir. Exato, como aquele professor que você sabe que ele conhece, mas na hora da aula você fala, putz, eu esperava mais dessa aula, com ele não. Porque vem o conhecimento, mas de um jeito leve, de um jeito que assim, a gente se sente numa mesa de restaurante, numa mesa de bar ali, trocando honra ideia com ouvir ele, isso. entendeu? E tem outra coisa, ele fala não só para quem já entende de futebol, ou acha que entende, como todo mundo, mas para quem não sabe nada de futebol, ele explica. Que na TV aberta é muito importante, porque o público é muito variado, né? Eu me lembro disso, por exemplo, em Olimpíada. Que aí você vai fazer um esporte que não é muito popular, você precisa falar para os iniciados, mas você precisa falar para minha mãe, Dona Maria, de 85 anos, que está em casa, que vai olhar pela primeira vez uma competição de esgrima. A pessoa precisa entender. Exato. Precisa entender o surf, precisa entender o tênis de mesa. É maravilhoso que o brasileiro aprende rapidinho, né? Assim, em 5 Vira- minutos vendo ginástica, já está reclamando da nota. Xingando o juiz. Todo mundo acha que é fácil, né? Acha que é fácil. Não só torcendo para crianças japonesas caírem do skate, né? Que horror! Né? Mas especialmente isso, xingando o juiz, reclamando, falando, não sabe nada, a Rebeca foi muito melhor e tal. Eu sei que quando veio o convite da Band, você ficou meio na dúvida, e sua senhora, Luciele Camargo, que é irmã eu vou me dos emocionar. queridos Zezé, Pá. ela que te disse pra você. Eu me emociono. Falar da minha esposa, eu me emociono, porque ela mudou minha vida, Pedro.
Luciele de Camargo, ela mudou completamente minha vida, não só por causa dos meus filhos, né? Que depois que eu fui pai, eu passei a ter planejamento, passei a olhar lá para frente, porque eu tenho 2 filhos para cuidar. Mas a Luciela, ela foi muito importante na minha formação como comunicador, na minha formação como homem. Então, quando eu recebo o convite de... Primeiro, eu tinha recebido um convite de uma rádio para fazer a Copa do Mundo de 2010 numa rádio. E eu estava já com o contrato na mão para assinar. E ela falou assim, você não vai assinar esse contrato porque você tem uma história linda em Copas do Mundo, uma história linda como atleta profissional. E você precisa, se for comentar alguma coisa, tem que ser em TV. As pessoas precisam te ver. Na rádio, cara, legal, com todo respeito, mas você precisa te ver. Aí passo, sim, sei lá, uma semana, 10 dias, eu recebo o convite da Band. Ela, agora sim. Aí eu falei, pô, mas não sei. Ela falou, ó, se você aceitar fazer a Copa do Mundo de 10 na Band, você não vai sair mais. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a câmera te namora. Ela usou essa frase, a câmera te namora. E desde então eu estou trabalhando, assim, então ela mudou minha vida, ela mudou minha visão para a vida. A gente completamos, né, 15 anos de casados, então assim, pro Vampeta que apostou em 3 meses. Teve isso, né? Grande Vampeta!